Chegou a hora. Essa questão caiu na prova do último concurso. Banca 6 Gran Rio e 80% dos que fizeram a prova que resolveram a questão resolveram errado. Tem mais gente que resolveu errado também. Deixa pra lá. Mas, enfim. Não é porque não entendeu. A realidade é essa. Vamos ver se agora a gente entende de verdade, se apropria. Porque caso apareça, a gente tem que identificar. Porra, é isso aí. Tá certo? Então se ligue, viu, Tantan? Tantan, não é de maluco não, é de Tamires. Uma partícula alfa. Partícula alfa é uma partícula positiva, tá? Move-se inicialmente em linha reta com velocidade 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. Quando a partícula penetra em uma região do espaço onde existe um campo magnético B, passa a realizar um movimento circular de raio 15 centímetros. Grife aí, gente. Passa a realizar um movimento circular uniforme de raio de 15 centímetros. Se os vetores V e B formam entre si um ângulo de 30 graus, qual é aproximadamente em Tesla o módulo do campo magnético? Então a questão é que a gente determine o módulo do campo magnético dessa partícula, onde essa partícula está imersa, tá certo? Com observação, os vetores campo magnético e velocidade formam um ângulo de 30 graus. Então, para responder isso aí, primeiramente, vamos aqui rever algo que está no slide, tá na aula que vocês assistiram, falando sobre essa situação. Porque primeiro eu mostrei para vocês quando uma partícula é lançada na mesma direção do campo. Sempre que for lançada na mesma direção do campo, o movimento que ela vai fazer é um MRU. Depois eu mostrei quando ela é lançada perpendicularmente ao campo. Sempre que ela for lançada perpendicularmente, ela vai fazer um MCU. E se o lançamento dessa partícula for um lançamento oblíquo, ou seja, ela for lançada obliquamente? Quando é que ela será lançada obliquamente? Quando o ângulo entre o vetor campo e o vetor velocidade for maior que 0 e menor que 90. Aí ela foi lançada obliquamente, que é o caso desse problema que a gente vai resolver, certo? Sempre que uma partícula, olha o que eu estou dizendo, sempre, essa porra aqui não é química não, mas tem exceção, uma zorra, aqui é física, rapaz. Sempre que essa partícula for lançada obliquamente, o que é que vai acontecer com ela? Vai acontecer isso aqui, ó. Primeiro, o vetor velocidade forma com o vetor campo magnético, horizontalmente aí representa o campo magnético, obliquamente é o vetor velocidade, um ângulo θ, certo? Para eu entender qual a trajetória que essa partícula fará, eu vou decompor esse vetor velocidade. Eu terei uma componente desse vetor velocidade que vai estar na mesma direção do vetor campo magnético. Eu vou chamar de Vx. Eu terei outra componente desse vetor velocidade que vai estar perpendicularmente a esse campo, que eu vou chamar de Vy. Se nós lembrarmos o que nós vimos ainda hoje, falando sobre situações em que quando a partícula é lançada na mesma direção do campo e perpendicularmente, você vai notar que a partir do momento que você decompõe, você está reduzindo o que em princípio seria uma situação diferente às situações já vistas, tá certo? Analisando a força magnética devido às componentes da velocidade na mesma direção do campo e perpendicularmente ao campo. Se você analisar o Vx, tá? Que está na mesma direção do vetor campo magnético, essa partícula, devido a essa componente da velocidade, irá descrever um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, na mesma direção do campo, na direção de Vx, eu tenho um MRU, certo? Já que a força magnética é igual a zero. Por que é igual a zero? O vetor
velocidade, vetor campo, vai ser o ângulo é zero, sendo de zero vale zero. Certo? Então, nessa direção, o movimento é retilíneo uniforme. Já analisando a componente y, tá, que é perpendicular ao campo, e usando força magnética QVY vezes B sendo θ, o ângulo é 90 graus, sendo 90 vale 1, então fica QVY vezes B, certo? Onde a força magnética será a própria resultante centrípeta, ou seja, nessa direção, o movimento da partícula é um MCU. Então, quando você lança uma partícula obliquamente, é necessário, para a análise do problema, a decomposição do vetor velocidade. E nessa decomposição, concluímos que a partícula irá descrever dois movimentos simultaneamente. Uma na direção x e a outra na direção y. Na direção x, um MRU. Na direção y, um MCU. Quando esses movimentos eles são superpostos, tá certo? Nós teremos uma composição de movimentos que dará a essa partícula uma trajetória que é chamada de helicoidal. Ela vai para frente, mas vai girando. Ela não só vai para frente, ela vai para frente e vai girando. Ou seja, na direção x um MRU, na direção y um MCU. Então ela gira ao mesmo tempo que ela vai para frente. Algo assim como está aí mostrado para vocês. Tá certo? Então é isso que vai acontecer sempre que uma partícula for lançada obliquamente numa região de campo magnético uniforme. Sem exceção. Tá claro, gente? Então, se a questão relata que existe um MCU, ela não deixa explícito, mas está dentro do contexto que o MCU ocorre em uma direção. Ela não está me dizendo, o fato dela me dizer que existe um movimento circular uniforme dessa partícula, ela não está excluindo que existe um MRU também. A menos que ela falasse, sempre nessas condições a partícula irá descrever, independente da direção de análise do movimento, um MCU. Aí está errado. Em uma certa direção é um MCU, em uma outra direção é um MRU. Se ela me falasse que a trajetória da partícula era uma trajetória circular, essa questão estaria errada. Que a trajetória dela não é circular. A trajetória é helicoidal. Tá certo? Agora, existe em uma certa direção um MCU. Na direção Y. Tá certo? Então, haverá uma composição de movimentos e sua trajetória será helicoidal. Volto para uma questão que vocês já viram, quem assistiu a aula, viu que eu botei lá. Essa questão é da prova de engenheiro de petróleo. E eu saliento lá que isso já caiu e poderia cair na prova de operação. Por isso eu digo a vocês, nós fazemos o trabalho que vocês não teriam tempo para fazer. Que é ficar pegando questões de outras provas e trazendo para vocês, e ratifico, questões que são da banca, que aparecem em outras provas, mas que estão no mesmo nível de vocês, poderia aparecer. Tá? Sendo assim, vale a pena pesquisar. É evidente que uma hora dessa, você sair pesquisando um monte de prova, é complicado. Mas a gente está fazendo isso por vocês. Então não precisa vocês fazerem, tá certo? Na medida do possível, a gente pega várias questões, que são de outros cargos, mas que podem aparecer na prova, tanto de operação como de perfuração. Tá? Posso ir? Então, bora lá. Essa questão caiu na prova de engenheiro de petróleo, tá? Uma partícula de massa M e carga positiva Q penetra obliquamente um campo magnético uniforme de intensidade B, com velocidade constante, em modo... Os vetores V e B formam um ângulo θ. Considere-se todas as grandezas do sistema internacional. A trajetória descrita pela partícula é uma hélice cilíndrica de raio igual a... Observe, a trajetória é uma hélice cilíndrica.
Tá certo? Agora ele quer saber o raio. Se me pergunta o raio, agora a minha análise é só da componente perpendicular ao campo. É VY, não é V. V é o vetor obliquamente posicionado em relação ao campo. Mas o que vai determinar o MCU é a componente perpendicular ao campo. Tá claro? Então, ó, na resolução do problema, quem está perpendicularmente ao campo é VY. Então, a força magnética é a própria resultante centrípeta. MVY ao quadrado sobre R é igual a QVYB. Seno de 90 é perpendicular ao braço. Seno de 90 vale 1, QVYB. Simplificando aqui, MVY sobre R é igual a QB. Como ele quer o raio, MVY, QB. Mas quem é VY? Se você analisar o problema, ó, analisando o problema, esse é no meu campo, essa é minha partícula, obliquamente lançada. Quem é o ângulo? O ângulo é com o campo, está aqui θ. E VY está aqui, ó. E Vx está aqui ele. Vy vai ser calculado como? V seno ou V cosseno? V seno de θ. Certo? Sendo assim, ó, no lugar de Vy, vai aparecer V seno, para se adequar ao resultado que a questão estava te propondo. Então, ó, Vy é V seno de θ, então R é igual a MV seno θ sobre QB. Alternativa correta, letra A. Essa caiu na prova de engenharia do petróleo. Aí, a César Gran Rio coloca na prova de vocês do concurso anterior. Não literal como essa, mas que a resolução perpassa pela mesma linha de raciocínio. Certo? Eu posso passar? Porque tudo isso aí foi para responder uma questão, tá vendo? Mas eu não queria responder só aqui para ela, sem discutir, sem buscar de vocês o entendimento do problema, tá? Bom, a questão é essa, volta para a questão. Agora a gente resolve ela com todo o subsídio que nós já temos aí, tá? Todo o arcabouço que foi construído. Todos os conhecimentos prévios discutidos. Então, no problema que eu vou agora me poupar de não ter que ler de novo, porque a gente já leu o problema, tá? Você tem uma partícula. Essa partícula, ela tem carga positiva, uma partícula alfa. Ela é lançada nessa região de campo, formando com o campo um ângulo de quantos graus? 30 graus. A questão pede para a gente calcular o valor do campo magnético, o valor de B. Como é que a gente vai calcular o valor de B? Pelas informações que eu tenho no problema, onde a questão me dá o valor de V, me dá o raio da trajetória que ela faz, me dá a massa dessa partícula alfa, tá certo? Mas se eu quero o raio, eu tenho que analisar o movimento circular que ela faz, não é isso? E ela faz um movimento circular em que direção? Perpendicular, não é isso? Ao campo. Então, se eu estou analisando o movimento circular dela, eu vou usar a componente VY para essa análise. Na direção perpendicular ao campo, eu terei que a resultante centrípeta é a própria força magnética. Certo? Força magnética que VYB é igual mv quadrado, VY quadrado sobre R. Ok? Beleza.
Então segue. Vou cortar aqui, ó. Como eu quero é o campo no problema, então vou dizer que o campo B vai ser igual a MVY sobre RQ. Tá certo? Mas quem é VY mesmo? Quem é VY? V seno. De quantos graus? 30 graus. Sobre R vezes Q. O resto agora é só substituir os valores, tá? 6,6 vezes 10 a menos 27. A velocidade, 2 vezes 10 a sexta. Seno de 30 graus, 0,5. Vou escrever 5 vezes 10 a menos 1, tá? O raio, 15 centímetros. 15 vezes 10 a menos 2. E a carga, 3,2 vezes 10 a menos 19. A conta é essa aí. Calculadora? Quer dizer, eu poderia dizer assim, eu poderia, né? Vocês não. Mas... vamos começar aqui, né? Por 5 aqui dá 1, por 5 aqui dá 3. Né? Que mais? 6,6 pode ser com 3, né? Aqui vai ficar quanto? 2,2. Aqui fica 1. Pronto. 2 com 3,2. Aqui fica 1. E aqui fica 1,6. Ainda dá, né? Por 2 aqui, ó. Aqui fica 1,1. E aqui fica 0,8. Vamos ver depois desse bereguedê todo como é que ficou aqui, ó. Aqui vai ficar 1,1 vezes 10 a menos 28, né? Vezes 10 a sexta, 10 a menos 22. Aqui embaixo eu tenho 10 a menos 21. Então 10 a menos 22 dividido por 10 a menos 21 vai dar 10 a menos 1, não é isso? Então aqui, ó, sobre 0,8 vezes 10 a menos 1. 11 dividido por 8, não é isso? Dá quanto? Não, 0 não. 1, dá 1,3 e alguma coisa, tá? Vezes 10 a menos 1. 0,13 Tesla. Que deveria ser a resposta do gabarito. Que é igual a 0,13 Tesla. Alternativa letra A. Ele fez errado, não tem consideração, está errado. A aplicação foi de fórmula. Está errado. Pegou, aplicou a fórmula. Foi anulado. O gabarito que foi anunciado foi letra B. Anular a questão. Pelo menos das duas que deveriam ser anuladas de física, uma foi, né? A gente tem duas. Oxi.